a noção de tempo livre é construída em relação à noção de tempo do trabalho, né? É o oposto, portanto, do tempo do trabalho, aquele momento em que você vive, né, em que você se diverte, passeia, usufrui do seu tempo, enquanto que o tempo do trabalho é visto como vamos dizer, como uma certa obrigatoriedade, alguma coisa mais pesada, não é? E se opõe essa noção de tempo livre, portanto, ao que os gregos consideravam o ócio e valorizavam fundamentalmente, né? O ócio fazia todo sentido porque era a experiência possível da liberdade, das práticas da liberdade, através da qual o indivíduo podia construir a sua própria vida e a polis, né? Como construir um modo de vida marcado pela ética, um modo de vida temperante, racional, equilibrado, que não supunha a renúncia a si, de si, né? Não é o racional que nós pensamos quando a gente fala no indivíduo racional, quer dizer, aquele que reprime os desejos, né? É o contrário, era um indivíduo que tinha controle dos desejos, mas usava os prazeres, né? O prazer era positivamente visto. Então, o ócio era fundamental, e o trabalho não é uma sociedade do trabalho, o trabalho era desvalorizado, digamos assim. Olha, nós temos uma inversão da tradição absurda, né? Porque o tempo livre passa a ser visto associado com ociosidade, com alguma coisa de negativo e perigoso, ao mal, né? E isso se dá num longo processo, que eu não vou fazer a história aqui, porque senão eu ocuparia meu tempo com isso, e eu quero ocupar com outras coisas também. Mas, sem dúvida, é um processo que, quem quiser pesquisar, essa historicidade da noção de tempo livre vai lá no século XIV, né, quando os mercadores vão entrando, e o tempo vai se tornando uma coisa que não deve ser perdida, que não deve ser gasta, até se tornar essa coisa que deve ser maximizada para a produtividade máxima e para o rendimento total, né, tanto numa empresa quanto no indivíduo, também pensado como empresa. Bom, mas, ao mesmo tempo, não é, que eu estou falando aqui do tempo livre, que é o temão do evento, eu queria trazer o tema que eu escolhi focar mais, que é inventar outros espaços, né? E aí eu fiquei pensando, puxa, mas o tema do evento é tempo e nós vamos falar de espaço. Mas eu acho que faz todo sentido, porque, e aqui eu recorro ao meu filósofo favorito, que é o Michel Foucault, mas, evidentemente, cada vez que a gente fala do Michel Foucault também, nós somos numa injustiça terrível, porque a gente fala do Gilles Deleuze, mas a gente nunca fala que está falando do Gilles Deleuze, entendeu? E, na verdade, depois eu me dei conta que eu pus uma imagem aí do Foucault, mas não pus o Deleuze. Quer dizer que eu continuo sendo injusta, mesmo lendo os gregos, mas quem sabe eu chego lá. Bom, mas voltando ao tema, né? Então eu pensei que, ao mesmo tempo, eu queria trazer essa questão do espaço, porque, de uma certa maneira, diz o Foucault, hoje, o século XIX é o século que caracteriza-se por um primado do tempo, não é? É o século da história, é o século que se vê, que tem uma experiência de se pensar como vivendo numa grande linha de continuidade em relação ao progresso, em relação à evolução. Então, são essas as metáforas com as quais se pensa a sociedade nesse momento, né, no século XIX. E no século XX, a gente pensa em termos de espaço, inclusive o tempo, a gente pensa em termos de espacialidade do tempo, espacialidade da subjetividade. Nós pensamos em espacialidade, e a gente não vive mais, vamos dizer, a gente não experimenta mais o mundo como uma grande via se desenrolando através dos tempos, mas a gente experimenta o tempo como simultaneidade, como justaposição de espaços, como redes, né? Muito mais como redes que se entrecruzam e tecem uma trama. Então, pensando nessa questão, então, assim, do privilégio do espaço, do tempo no século XIX dessa mudança enorme em que o espaço deixa de ser submetido à noção de tempo e se torna e leva a uma outra representação, eu trouxe para vocês um livro, não é um livro, foi publicado como livro, mas é uma palestra que o Michel Foucault realizou para os arquitetos em 1967. Acontece que foi uma palestra e foi também um programa de rádio, que ele não liberou, entendeu? Então, só chegou para nós 30 anos depois. E aí eu tenho uma imagem do livro que saiu agora. Imagina, o livro, com a tradução, saiu em 2013, no Brasil, publicado por essa editora maravilhosa, que é a N-1, aproveito e já digo para vocês,
O Corpo Utópico é uma palestra dele, e outra palestra para os arquitetos, de 67, que se chama As Heterotopias. Então, eu queria trazer um pouco dessa palestra, porque eu pensei que seria a grande chance de mostrar um pouco para os arquitetos essa palestra de Foucault. Óbvio que eu vou fazer de uma maneira muito resumida, porque eu quero falar de muitas coisas e quero ficar também dentro do espaço do tempo que me foi dado aqui, que é longo, mas, enfim. Bom, e nessa palestra, o que é heterotopias, para começo de conversa? Hétero, diferente, outro, topia, lugar, não é? Então, ele está falando de outros espaços, de espaços diferentes. E o Foucault vai fazendo todo um caminho nessa palestra, pensando que nós precisamos ter uma outra representação do espaço e do tempo. Já que até então, vamos dizer, meio século atrás, ou, né, mais ou menos até anos 50, 60, a gente pensava o tempo dissociado do espaço. E agora, não é só o Foucault, outros autores têm outras noções. No caso, o Deleuze, por exemplo, vai falar em rizoma temporal, não é? Enfim, mas eu vou ficar pelo Foucault. Ele vai dizer que nós precisamos ter outra maneira de pensar, porque o mundo é outro também, e exige outras categorias, outra maneira de pensar, inclusive para cumprir a sua função, a filosofia cumprir a sua função, que é fazer a crítica do presente e propor e pensar, pelo menos, ou abrir possibilidades de saídas e de reinvenções de outros modos de vida, menos violentos, menos competitivos, menos hierárquicos, menos excludentes. Bom, então Foucault vai pensar, então, como pensar diferentemente o espaço, né? E vai propor essa noção de heterotopias, e ele vai dizer que, em primeiro lugar, que a gente não deveria pensar o tempo e o espaço como vazios e homogêneos, né? Em princípio, os espaços são carregados de fantasmas, de desejos, de relações, assim como o tempo. E os espaços podem ser leves, podem ser pesados, podem ser fixos, podem ser móveis, podem ser afetuosos, podem ser agressivos. Bachelard, esse filósofo Gaston Bachelard, tem um livro maravilhoso, que vocês devem ter ouvido falar, se não tiverem, anotem, A Poética do Espaço, que é fundamental para a gente pensar todas essas questões e que certamente foi uma referência para o Michel Foucault. E o Foucault vai dizendo que, pensando nos espaços, pensando nas heterotopias, ele diz que ele acha que seria mais interessante, que é mais interessante pensar nesses outros espaços, que para ele é a maneira como ele define espaços de contestação, espaços reais, mas que são contestação dos espaços existentes, em oposição às utopias. Porque ele diz que as utopias, como o nome indica, utopia, levam a lugar nenhum e a tempo algum. As utopias se realizariam em algum dia, não sei quando, né? Algum dia chegará e essa utopia poder... Então, ele diz, as utopias consolam, né? As heterotopias pensam o aqui e agora, então elas inquietam, porque elas desestabilizam. Foucault diz assim, as utopias te levam para um tempo e um lugar nenhum, né? Utopia, a palavra utopia, mas, em geral, as utopias elas prometem a realização da imaginação da sociedade que está sendo vivida. Ou ela é essa sociedade aperfeiçoada, ou ela é o oposto dessa sociedade, né? Mas, de alguma maneira, ela está num lugar irreal. E ele vai puxar, então, a questão para o aqui e agora, para as utopias, para as possibilidades de transformação e de desdobramentos, e, enfim, de reinvenções dos espaços e, obviamente, das relações. Obviamente que, quando nós estamos falando em arquitetura, eu penso que hoje não dá mais para a gente não pensar em arquitetura e subjetividade, não é? De tal maneira, os espaços eles produzem comportamentos, eles produzem tipos de relações, eles permitem acontecer isso ou aquilo. E o que eu acho mais interessante, enquanto historiadora, é me dar conta de como os antigos assim, há tempos atrás, né? Não os gregos, não estou pensando nos gregos, mas como, talvez os gregos, não sei, não sou especialista em Grécia, mas como é que os antigos sabiam disso muito bem. Isso é muito impressionante quando você estuda a dominação burguesa, não é? Da modernidade. E eu pretendo mostrar umas imagens a esse respeito. Mas, antes disso, eu queria falar um pouquinho mais sobre as heterotopias,
porque eu acho que assim é uma palestra curta que ele faz, mas é muito densa. E ele passeia assim por muitos espaços, né? Imagina, ele começa falando... Vejam que a capa traz exatamente o começo e o fim da palestra. Ele começa falando do espelho. Ele fala que o espelho é uma utopia, porque ele te leva para um lugar onde você não está, e ele te põe uma imagem que não é você, que é um outro de você mesmo, mas não é você está aqui, e aquela imagem está ali. Ele é uma utopia, mas ele fala, mas o espelho é também uma heterotopia, porque também ele me devolve uma imagem do lugar onde eu estou, e me faz pensar em mim aqui, no contexto em que eu estou. Né? Enfim, mas ele começa com o espelho, e tem um pedaço do espelho aí na capa da rua, e termina com o mar, falando do navio, como a heterotopia por excelência, como um instrumento da economia, não é? As grandes navegações, o carregamento das mercadorias, mas como uma enorme reserva de imaginação. Né? Pensem assim, por exemplo, na História da Loucura, o Foucault falando da nau dos insensatos. Os loucos que eram postos nos barcos, nos navios, e eram despejados mar afora, como se mandava embora os indesejáveis, né? Como se lidava com os anormais. Mas nesse trajeto do espelho para o barco, nesse texto, ele fala de muitos espaços. Né? Rapidamente, eu diria para vocês, ele fala das heterotopias do desvio. E, com isso, ele se refere às clínicas de repouso, aos hospitais psiquiátricos, às prisões também. E vai mostrando onde você aloca os indesejáveis. Né? Ele fala das heterotopias do tempo. Por exemplo, as bibliotecas e os museus. Não é? E fala assim, olha o que o século XIX fez. Você junta todos os espaços do mundo, todos os tempos do mundo, num lugar. E a biblioteca? O museu. O museu tem todos. Você vai para a China do século II, você vai para o Egito, você vai para a Greta, você vai para a América Latina, você vai para o Chile da ditadura, você vai para não é? Nos museus, nos arquivos, nas bibliotecas, que são heterotopias do tempo, porque elas juntam múltiplos tempos e múltiplos espaços. Então, a ideia das heterotopias é a ideia de você perceber a multiplicidade de espaços e tempos, heterocronias, num único espaço. Bem, Foucault vai ainda aos cemitérios, vai aos jardins, vai aos tapetes, mostrando como os tapetes são um pedaço de jardim que você leva para dentro de casa. É lindo. Lindo, né? E aí ele fala dessa matriz, deriva o jardim zoológico, não é? Que eu acho o máximo também, porque o que é o jardim zoológico? Né? É uma ambição totalizante também. Você junta todos os bichos, todas as espécies, né? Num lugar, de preferência no centro da cidade, para as famílias levarem as criancinhas aos domingos, ficarem admirando a natureza e mostrando a irmandade, tudo que nos une entre o homem e a natureza. Né? E você faz uma Disney, não é como tudo mais, né? Você faz um parque, não é? Você faz um parque temático, né? Faz uma Disney e você fica observando o exótico e o diferente. Né? Existe um autor americano, obviamente, né? Tem que ser os americanos, né? Que tem assim, eles fazem muitas pesquisas, né? Que escreveu um texto sobre o zoótico, não é? Pensando no panóptico de Bentham, e fez o zoótico para pensar no jardim zoológico. Mas, enfim, então o Foucault, nesse texto, ele faz uma viagem assim, ele percorre inúmeros espaços, dessacralizando esses espaços, percebendo nesses espaços a multiplicidade. Fala, por exemplo, do cinema. Fala, o cinema, em princípio, é uma sala retangular, mas, no entanto, o cinema te leva para múltiplos tempos e múltiplos espaços. Então, essa ideia de... Quer dizer, o que está em jogo nessa filosofia da diferença é pensar as multiplicidades, ao contrário da filosofia da representação do sujeito, na qual nós fomos formados até recentemente. Os mais jovens não, né? Mas nós, até recentemente, né? Que nos fazem enxergar né? Presente, passado, presente, futuro. Historiador estuda o passado, sociólogo estuda o presente, né? Historiador estuda o tempo, arquiteto e geógrafo estuda o espaço. E hoje tudo isso foi para o espaço, né? Vem no espaço novamente, porque nada dá conta de pensar o nosso mundo, que é essa caoticidade e essa simultaneidade de situações, de tempo, de relações, de sexualidades, de corpos, e que nos exige, vamos dizer, categorias mais sofisticadas e que deem mais conta. Eu queria mencionar rapidamente a ideia do Deleuze de pensar, então, o tempo como rizoma temporal.
Porque, não sei se vocês sabem, mas o rizoma é uma planta, tipo essas plantas de muro, que dá em muro de parede, que crescem para todos os lados. Então, ela não tem uma ideia de uma linha de continuidade, de uma flecha do tempo, ou de um círculo do tempo. É uma imagem do tempo que se abre como uma rede, para múltiplos que se superpõem. Então, é possível você olhar para um espaço, para um objeto, para um contexto, e pensar que ali há multiplicidade de tempos. E ver como essa questão nos afetou a nós, historiadores. Nós, hoje, dizemos que nós fazemos história do presente. Porque, então, não vou entrar também nessa discussão, mas só para vocês saberem, não é, que nós não temos também essa ideia de que nós não estudamos o presente, porque o passado só existe porque o presente o convoca. E o convoca da maneira que quer, como quer, e deixa de lado 500 mil coisas, 500 mil personagens, 500 mil histórias. Promove o que interessa ter visibilidade no presente. É uma questão do presente, e não do passado propriamente dito. Bom, avançando um pouquinho, então, eu queria mostrar para vocês, eu queria passar para a história e dizer que esses conceitos têm sido fundamentais para nós, historiadores, fazermos história, né? E pensarmos as transformações que a gente tem vivido. Eu queria passar a próxima imagem, que é o Panóptico de Bentham, que talvez vocês conheçam, eu acho que a maioria já deve conhecer, porque foi trazido para nós também pelo Foucault, com o livro Vigiar e Punir, em 1975, mas como tem muita gente que tem 20 anos, também eu acho que para os de 20, o Panóptico de Bentham, por que eu estou trazendo? Porque eu quero agora pensar na modernidade, e diz o Michel Foucault que um princípio arquitetônico prevaleceu vamos dizer, organização espacial das cidades na modernidade, que é esse princípio do panóptico. Então, ele vai dizer que a cidade capitalista, do capitalismo urbano industrial, produtivista, a cidade do trabalho, a cidade do lucro, a cidade que cria a noção de tempo livre como lazer, como alguma coisa que tem que ser também estruturado, organizado, contido. Quer dizer, essa cidade que, vamos dizer, de um tempo que aboliu a escravidão, né, e fala da liberdade, fala da república, fala dos direitos humanos, mas cria chip em todo mundo, né, de uma certa maneira. Então, esse tipo de cidade, diz ele, foi construída a partir do princípio do panóptico. O que é o panóptico, então, só para simplificar? O panóptico é um princípio arquitetônico criado por um homem chamado Samuel Bentham, que é irmão do Jeremy Bentham, que é quem tornou famoso o panóptico. Então, o texto do panóptico que vocês encontram, um amigo meu publicou o livro, o Alfredo Veiga Neto, existe o documento encontrado do começo do século XIX, chamado Panóptico de Bentham. O Jeremy Bentham publicou esse documento, ele escreveu esse princípio, ele e o irmão. E o Foucault encontrou o documento, como muita gente encontrou, mas o Foucault pegou o documento e deu projeção. O que é esse princípio arquitetônico? A ideia, qual o problema que eles tinham? Eles tinham um problema seguinte: como resolver o controle de muitos a partir de uma pessoa? Como baratear os custos do controle? Como vigiar os presos sem gastar, sem ter que ter um guarda para cada preso? Ora, vamos criar um espaço que seja circular, com uma torre no meio, onde ficará o vigia, que poderá enxergar os presos individualizados em celas. Importante isso, individualizados em celas, sendo que as celas têm luz que passa por elas e deixa esses corpos em visibilidade, e, portanto, o guarda no centro ele é capaz de vigiar uma multidão de presos, sem que os presos saibam quando eles estão sendo vigiados. Bom, então era um princípio de uma arquitetura da vigilância que revertia o que havia sido até então a arquitetura do espetáculo. Qual era a arquitetura do espetáculo? Como dar visibilidade ao rei. Né? A questão para os arquitetos era como fazer visível o rei. Agora inverteu, é como fazer visível o povo. Noção que nasce, como vocês sabem, com a Revolução Francesa. Como fazer visível a multidão, estão nascendo cidades grandes, Londres e Paris, que não existiam antes, então esses problemas estão se colocando pela primeira vez. Como fazer isso em relação ao controle sem ter um custo enorme? Bom, diz o Foucault, o que acontece é que esse princípio, que foi pensado para a prisão, foi usado para a fábrica, para a escola, para o hospital psiquiátrico, para o hospital comum, para asilo, para as instituições, em todas as cidades. Reforma do Barão de Osman,
ou Haussmann, como alguns falam, reforma do Pereira Passos, reforma do Antônio Prado, reforma em Londres. O mundo ocidental adotou o princípio do panóptico, que ficou o grande princípio da transparência e visibilidade dos corpos na cidade. Você pode passar, por favor? Bom, então, o que eu estou falando disso, então, essas são imagens de penitenciários, né? Para vocês verem a aplicação do princípio do Bentham e entenderem o panóptico. Então, quando a gente está falando da cidade panóptica, a gente está falando dessa cidade em que os indivíduos, em princípio, são livres do capitalismo liberal, né? Em princípio, os indivíduos são livres, podem circular e tal. Contudo, as formas de controle e vigilância são sofisticadíssimas. E o Foucault vai dizer que esse tipo de poder que se exerce na modernidade se chama, ele dá o nome de poder disciplinar. Então, por isso que eu fiz esse trabalho sobre a emergência da sociedade, da cidade disciplinar em São Paulo, entre 1890 e 1930, que é o momento que inicia a industrialização no Brasil, que chegam os imigrantes, que as cidades nascem, que o Teatro Municipal é construído, as grandes avenidas, os parques, os lagos estão abertos, Paissandu, Avenida de Higienópolis, Avenida Paulista, os palacetes, essas histórias que vocês arquitetos conhecem muito melhor do que eu, né? E que vão trazer outras formas de sociabilidade, outras formas de comportamento, outras formas de vida, outros hábitos, outros costumes. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto, então, de formar, de produzir uma cidade amplamente vigiada, uma cidade onde você poderia domesticar os comportamentos, a cidade, portanto, disciplinar, a cidade panóptica, na perspectiva de quem criticou-a, que são os anarquistas do período. E são eles que vão, e eles vêm com uma experiência europeia, eles não são pessoas que não têm nenhuma referência, eles não são escravos que foram libertos, eles são pessoas que vieram do mundo de trabalho, vamos dizer, livre, com experiências e com uma crítica bastante grande. E os anarquistas vão... O que eu acho muito interessante, é que quando eu fui estudar os anarquistas, eu tinha passado, eu fiz história, mas eu tinha passado pelo curso de filosofia, e ali eu estudei o Foucault, obviamente. E quando eu fui estudar os anarquistas e vi os anarquistas fazendo a crítica da cidade panóptica, eu levei um susto, porque eu pensei assim, obviamente eles não tinham esses conceitos, e nem precisaram desses conceitos para fazer a crítica que eles fizeram. Quer dizer, nós precisamos desses conceitos para entender a dimensão da crítica que eles fizeram. Quer dizer, a crítica da cidade que era disciplinar, de uma cidade onde os industriais estavam falando em liberdade, eles estavam enxergando prisão, eles estavam enxergando domesticação, eles estavam enxergando higienização, num sentido negativo. Queria mostrar uma imagem, que é a Vila Maria Zélia, que vocês também devem conhecer, vocês que estudam História de São Paulo, que foi construída por um médico industrial, George Street, começou em 1912 e foi inaugurado em 1917. 1917, que é o ano da primeira grande greve em São Paulo, liderada por anarquistas, mas não só por anarquistas, tem os sindicalistas revolucionários. Não interessa muito. Interessa que houve uma grande greve, e é nesse contexto também de, vamos dizer, de conflitos, de turbulência na cidade, quer dizer, foi a primeira grande greve, que assim, as mocinhas operárias, os rapazes, os moleques, pegavam os trens, faziam os motorneiros dirigirem para outro lugar que eles queriam. Então, foi assim, uma convulsão na cidade. E tem livros sobre isso, eu acho que ia ser bastante interessante. É nesse ano que o George Street inaugura a sua bela Vila Maria Zélia. Vila Maria Zélia, que dizia ele, veja só, ele dizia no seu discurso, que ele queria construir uma vila que tivesse armazém, farmácia, coreto, lugar de dança, lugar de futebol, tudo. Uma cidade que teria tudo, uma vila operária que contemplasse todos os desejos e interesses dos seus trabalhadores, de modo que eles não precisassem sair dela, de modo que eles ficassem dentro da vila como se fosse uma cidade. E ele fala claramente, e assim nós evitaríamos que eles escorregassem para atividades indesejáveis, contraíssem vícios, frequentassem a prostituição e, quem sabe, se fossem seduzidos pelas ideias anarquistas.
Entendeu? Então, isso que eu estava falando anteriormente, que eu acho que é impressionante como a arquitetura é indissociável de subjetividade, mesmo que a gente não fale, né? Eu acho que nós estamos elaborando, teoricamente, essas questões mais recentemente, né? Mas esses caras sabiam muito bem o que eles queriam com a arquitetura, né? E com o urbanismo. Quer dizer, eles sabiam muito bem que eles queriam... O Foucault vai dizer que eles queriam produzir corpos dóceis, que são corpos economicamente produtivos, mas politicamente submissos, né? Quer dizer, mas por uma forma de poder que é indireta. Quer dizer, é a estruturação da cidade em bairros de ricos e pobres, em zonas onde você pode ter o amor lícito e as zonas dos amores ilícitos, né? Daí eu fiz a história da prostituição, né? Veja-se, por exemplo, o que aconteceu no período do Adhemar de Barros, em 1940, que confinou a prostituição no bairro do Bom Retiro por 15 anos, segundo uma política do regulamentarismo que nasceu no século XIX, no começo do século XIX, na França, quando, em Paris, eles estavam pensando como resolver os problemas da peste, da doença, dos miasmas, dos corpos pútridos, por exemplo, dos cemitérios, dos pântanos. Então, há toda uma preocupação. Está nascendo a higiene pública, né, no começo do século XIX, com as grandes cidades. E, portanto, os médicos, sanitaristas, são chamados pelo Estado para fazer essas investigações nesses lugares de pobres, né? Quer dizer, não é só o Engels que escreveu sobre a classe trabalhadora, né? A vida... Como chama aquele livro dele? A Vida... Como que é? Isso. Então, a situação da classe trabalhadora não é só ele, não é? Quer dizer, há equipes e equipes médicas contratadas pelo Estado. Por exemplo, o médico Alexandre Parent-Châtelet, ele é encarregado de fazer a vistoria, de fazer um relatório sobre a situação dos bairros da prostituição. Então, ele é o grande especialista da prostituição. E o seu livro se chama La situation de la ville de Paris, de la prostitution à la ville de Paris, a situação da prostituição na cidade de Paris, no século XIX. O livro tem assim umas 10 edições, e em seguida aparece a prostituição na cidade de Lisboa, no século XIX, a prostituição na cidade de Rio de Janeiro, no século XIX, a prostituição na cidade de Nova York, tudo igual, só muda assim, alguns detalhes, mas com os mesmos capítulos, assim, não tem muita preocupação de ser repetitivo, é tudo igual. Não é? Mas o Alexandre Parent-Châtelet, ele vai lá e ele sabe tudo da prostituição. Então, assim, para você estudar a história da prostituição, você tem que ler os médicos, porque eles sabem tudo, eles vão nas zonas, vêm às casas, vêm os bordéis, e fornecem informações para o Estado fazer as políticas públicas. Então, o Estado vai definir, por exemplo, essa política regulamentarista em que horários, onde pode ser construída a zona da prostituição, que tipo de habitação as prostitutas pode ser o bordel, qual é a altura, qual é a janela, a ventilação, a iluminação. São os arquitetos que vão dizer, não é, para o Estado que tipo de habitação, e tudo isso vai ser regulamentado, em que horário elas podem atender, que tipo de pessoas, e as carteirinhas sanitárias, né, de inspeção para o controle da saúde, porque o problema é a peste. Então, assim, há uma epidemia de cólera na Inglaterra, em 1834, que apavora todo mundo. E, então, há uma preocupação muito grande em controlar esses meios de pobres, operários, cortiços, favelas, enfim, esses lugares que são considerados prisões, né, que são considerados promíscuos e que favorecem a expansão das doenças. E, obviamente, há toda uma ideia de que a transformação do espaço físico produzirá pessoas moralmente mais dignas. Então, há uma ideia, obviamente, de que você produz a subjetividade pelas próprias condições materiais, pelas próprias condições materiais de vida, pela forma de habitação. Só para vocês terem uma ideia, num primeiro congresso de habitação que tem em São Paulo, em 1931, os engenheiros discutem que tipo de casa os operários deveriam ter. Então, eles dizem assim, olha, os operários, obviamente, são pobres, não vão poder comprar uma casa grande, então tem que ser uma casa pequena. Porém, nós podemos muito bem fazer casas pequenas, mas muito bem divididas. Por quê? É importante que cada um tenha o seu quarto, a sua privacidade, porque pobre não tem o culto do lar, pobre não tem o culto da família, pobre gosta de promiscuidade e tem
sabe assim, uma tendenciazinha, encostar que escorrega, desbarranca para a bebedeira, para o alcoolismo, para a prostituição e para o anarquismo, socialismo. É tudo embolado, né? Eles falam assim, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Então, assim, você tem que puxar pela... E como? Pela arquitetura, pelo urbanismo, pela habitação, por vários caminhos, né? Eu estou aqui dando destaque, obviamente, para a arquitetura. Mas a casa deve ser bem divididinha para eles adquirirem sentimento de privacidade, de intimidade e logo desejarem ter uma casa, quererem a propriedade. Porque essa gente não está nem aí com a propriedade, ao contrário, querem destruir, diz que a propriedade é um roubo, não é assim? Querem destruir a propriedade e nós temos que fazer alguma coisa no sentido de domesticá-los. Quer dizer que uma das questões fundamentais para essas elites foi controlar, não o trabalhador no trabalho, porque ele está lá, mas no tempo livre. Então, o tempo livre foi um grande problema para essas elites, no sentido de como organizá-los de modo a eles não se perderem naquilo tudo que eu já falei. Na Itália, radicalizando essa leitura, os fascistas criaram o dopolavoro, depois do trabalho, né? Vamos dizer, um departamento, uma coisa assim, você pode ir passando um pouquinho, que promovia atividades, excursões, lazer, ginástica, esporte, tendo em vista ocupar os trabalhadores e seus filhos e a juventude no tempo livre, de modo a que eles ficassem, vamos dizer, entendessem que eles deveriam submeter-se à pátria, deveriam ser obedientes. Então, eu vou passar um pouco dessas imagens. Isso foi a experiência do dopolavoro nos anos 20, na Itália fascista. Quer dizer, que cercou totalmente o lazer. Não é o lazer, quer dizer, ela transformou o tempo livre em lazer. Né? Eu estou entendendo o lazer como esse tempo livre superestruturado e organizado. E na Alemanha nazista, isso virou, olha só, o Departamento da Beleza do Trabalho. Schönheit der Arbeit, né? Um departamento da beleza do trabalho que era ligado a um órgão chamado a Força pela Alegria, incumbido de organizar o lazer dos jovens. Bom, eu não preciso falar, porque todo mundo já assistiu bastante filme, conhece as histórias. Eu quero passar um pouquinho para dizer o seguinte. Bom, obviamente que o tempo todo nós tivemos anarquistas, socialistas, feministas, os críticos pensando as suas heterotopias. Mas eu queria ir fazendo a crítica dessa estruturação cristalizada, hierárquica, machista, misógina do espaço urbano e da vida familiar. Eu queria passar um pouquinho para pensar hoje isso. Eu queria fazer um corte agora e dizer o seguinte. Bom, o Michel Foucault também diz, junto com o Deleuze, que isso que eu estou mostrando para vocês é um passado que nós estamos deixando de ser. E que a nossa sociedade já não é mais a sociedade disciplinar, essa sociedade desse tipo de controle. Que nós vivemos a sociedade do controle, onde a forma de dominação mudou. A dominação não se dá mais pelo modelo da fábrica, que cria os corpos dóceis e o panóptico, mas ela se dá pelo modelo da empresa, que quer corpos flexíveis, indivíduos flexíveis que naveguem, que surfem, que possam surfar, que possam transitar. Então, a fábrica, quer dizer, a empresa, não mais a fábrica, é o modelo organizacional. E a empresa não cria mais um corpo, por exemplo, o corpo do proletariado. Ela modula os trabalhadores, de modo a atomizá-los e criar competição entre eles. Né? E informações permanentes, em educação permanente. Né? E você deve ser o empresário de si mesmo. Segundo essa teoria do capital humano, que o nosso capitalismo neoliberal defende com unhas e dentes. Então, você deve ser inovador, você deve ser criativo, é o oposto do corpo dócil. Você deve ser flexível, um dia você pode ser professor de história, outro dia você vai ser arquiteto, outro dia você vai trabalhar no banco, outro dia você vai ser cantor e vai tocar violão. Não é? Vai ser ginasta. Enfim, essa ideia de que você tem que surfar, né? de que você tem que saber navegar e conviver com um tempo que já não vamos dizer, organizado em termos da empresa, mas em termos não em termos da fábrica, mas em termos da empresa. E, inclusive, você é uma empresa. Você e sua mulher, seu casamento, o casal é uma empresa. E vocês têm que dar lucro e vocês devem render. Eu estou falando da teoria de um homem chamado Friedrich Hayek.
né, que nos anos 40 pensou a teoria do capital humano, que nós estamos ouvindo assim o tempo todo. Né? Se você ficar doente, a culpa é tua, meu filho. Você não sabe se cuidar, você não sabe usar. Não é? Quem mandou? Você não sabe tomar, você não sabe cuidar de você? Ora, o cuidado de si é alguma coisa que os gregos defendiam para construir a vida bela e temperante, mas está muito distante desse cuidado de si, de você se pensar como capital para dar lucro. Quer dizer, para os gregos, o cuidado de si é um trabalho que você faz em você para se tornar uma pessoa ética, para ser uma pessoa temperante, para ter uma vida bela. Porque ser cidadão é ser ético, é ser capaz de uma vida bela. Só essas pessoas são livres suficientemente para gerir a polis. Qualquer ruptura à vista. Bom, indo às nossas heterotopias, eu penso que se há poder, há resistência, não é? E os movimentos contemporâneos, como nós temos visto, e eu acho que, vamos dizer, tem um autor que fala assim, porque a gente chamava os movimentos de quando a gente tinha 20 anos, né, os novos movimentos sociais, né, movimento feminista, movimento gay, movimento negro. Agora ele chama de os novíssimos movimentos sociais, que são da década de 90 para cá, de Seattle, Occupy, junho de 2013 no Brasil. E, vamos dizer, a enorme proliferação que nós estamos assistindo dos coletivos. Você pode passar... Você abre uma biblioteca no Occupy, né, de Nova York, na Wall Street. Eu queria passar para a próxima, que é essa recente briga do Parque Augusta. Né? Nós temos visto no Brasil... Pode passar também mais uma? Isso, pode parar. Nós temos visto no Brasil, portanto, uma proliferação muito grande desses coletivos, desses grupos, desses movimentos, que já não, vamos dizer, que são críticos, né, que se colocam como heterotopias, porque propõem uma outra cidade. Propõem uma cidade filógena. Sabe o que quer dizer filógena? Quer dizer o oposto de misógina. Não é o máximo? Porque é impressionante. Você fala assim, é tão incorporado, todo mundo sabe o que é misógino, odeia a mulher, odeia o feminino, mas ninguém sabe o que é filógeno. Isso diz muita coisa. Né? Agora, é verdade que o nosso mundo está se tornando filógeno. A gente tem que enxergar que estamos ganhando flores e não só pedras. Senão, a gente também não vai enxergar as mudanças. Né? Uma cidade filógena, porque a cidade é fálica. Né? A cidade é fálica, só tem monumentos horizontais, masculinos, só tem homens. Eu lamento e digo aos homens que eu gosto muito de vocês, não tenho nada contra. Mas é um ideal de masculinidade antigo, né? Assim, já ultrapassado para nós, e que prevaleceu nessas sociedades fascistas. Né? Enfim, mas eu queria dizer que são, então, movimentos que se colocam como lúdicos, feministas, poéticos, né? Que têm uma criatividade, transversais. Não é assim, movimento está tendo uma ascensão da direita, né? Não estou falando disso, eu estou falando das heterotopias, dos contra-espaços, dos espaços heterotópicos, né? De uma moçada que busca alternativas, né? Que luta por outros usos da cidade, como as bicicletas, e que defende um tempo livre, e que ocupa o tempo livre de uma outra maneira que não é o lazer, não é? De uma maneira criativa. E, sobretudo, acho que você também vai concordar comigo, integrando a arte, estetizando. Porque vamos lembrar que assim, o nazismo, quando ele faz a beleza do trabalho, ele entende que precisa estetizar a produção. As fábricas têm que ser belas, a cidade tem que ser bela, para acabar com o conflito capital-trabalho. Porque se o operário for trabalhar numa fábrica bonita, ele não vai se sentir aviltado, explorado. Ele vai se sentir aconchegado, se a fábrica tiver um aroma bom, ela for limpinha, tem um sanitário, tem um lugar de repouso. Não é? E, portanto, ele se sentirá... E eles falam, assim, os documentos falam claramente, esta é a maneira de acabar com o conflito capital-trabalho. Ora, eu penso que nós também... Quer dizer, houve um momento em que, portanto, a esquerda teve horror à estética, não é? Porque a estética foi vinculada ao nazismo, não é? Tanto que eu me lembro assim, uma época que eu era de um coletivo libertário e a gente fazia uma revista para jovens muito bonita. E a gente apanhava porque fazia uma revista muito bonita, entendeu? Quer dizer, assim, uma coisa meio absurda, porque tinha que ser feio. Essas coisas da esquerda tinham que ser feias, né? Tinha que ser pobre, assim, simples, né? Não é? Tosco. Tinha que ser... Os jovens têm essa ótima palavra que é tosco. Fantástico.
E agora eu acho que nós estamos vivendo o oposto disso, né? Assim, uma juventude que pede o estético, que quer, vamos dizer, que quer integrar a arte, não só fazer arte, mas integrar a arte na própria maneira de existir, na própria maneira de pensar, na própria maneira de construir outros modos de vida, de construir as suas heterotopias. Então, eu termino com uma frase maravilhosa do Foucault, que é a frase com que ele termina o colóquio, a palestra, quer dizer, em que ele diz: nas civilizações sem barcos, os sonhos se esgotam, a espionagem substitui a aventura e a polícia substitui os corsários. Palmas para o Foucault.